Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre o Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda. No estúdio, a minha conversa é ao vivo sobre esse assunto com a professora da Universidade Federal de Uberlândia, na Faculdade de Educação, a Márcia Dias Lima, está aqui com a gente ao vivo. Então, eu te convido a ficar aqui, porque o JU está só começando e tem muitas notícias nacionais, locais e internacionais. Começamos falando sobre a Covid-19 aqui em Uberlândia. Vamos aos números atualizados de acordo com o boletim divulgado hoje. Em 24 horas, 134 novos casos foram registrados. Infelizmente, um óbito. Até agora, o total de pessoas que perderam a vida aqui no nosso município são mais de 3.050. E olha, 178 pessoas estão internadas neste momento. A ocupação geral dos leitos de UTI da rede municipal está em 52%. Por isso é momento da gente continuar fazendo a nossa parte, viu? E mudando de assunto, agora um alerta principalmente para os adolescentes. Vídeos de uma das redes sociais mais populares entre crianças e adolescentes espalha a notícia falsa de um remédio para afinar o nariz. A medicação causa problema no fígado e até má formação de fetos. Entenda. O país que viu um kit de remédio sem eficácia ser indicado para o tratamento de Covid-19 vê agora adolescentes usarem medicamentos fortes sem comprovação para afinar o nariz. O desafio proposto em uma rede social soma cerca de 30 milhões de visualizações em todo o mundo. Além de não atingir o objetivo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia informa que a droga pode trazer sérios riscos à saúde. Ela é uma droga teratogênica. O que significa isso? Que se uma moça em idade fértil, após a menarca, engravida e está tomando essa droga, ela vai ter um risco muito alto, em torno de 30%, de ter um bebê com defeitos fetais, malformações graves. Efeitos colaterais como complicações no fígado e alterações de humor também podem aparecer. Outras falsas dicas de beleza passadas pela rede orientam o uso inadequado de cosméticos, como aplicar maquiagens em áreas diferentes para as quais elas são destinadas e por isso podem causar irritação, ou passar filtro solar em apenas partes do rosto, expondo a pele a queimaduras. A adolescência é uma fase em que há uma predisposição para se correr riscos e para se seguir comportamentos na busca de aceitação em grupos. A adoção de práticas perigosas vem se tornando cada vez mais comum por causa do alcance da internet. E em tempos de alta exposição às redes por causa do isolamento social, isso é ainda mais preocupante. Quanto mais cedo essa criança e esse adolescente entra na internet, mais ele aprende que aquilo que está sendo vendido ali é que é o real. Essa psicóloga relembra a importância de que responsáveis monitorem o uso da internet e conversem com os filhos para combater a desinformação. O uso de remédios para fins inapropriados e de filtros que alteram o rosto são exemplos. Por mais perfeito que aquela pessoa possa parecer, por mais perfeito, ali existe muita manipulação de imagem e é esse tipo de coisa que tem que ser indicado. Não só em questão da imagem, mas também em questão de como essas crianças vão pensar e agir criticamente no mundo. Trazer essa realidade, trazer para perto de você e prestar atenção, mesmo nos menores indícios de que seu filho ou sua filha estão consumindo algum conteúdo ali dentro que não é saudável, isso é extremamente necessário. Agora vamos falar do tema em destaque do JU. Setembro Azul e a importância da inclusão das pessoas surdas.
Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer o processo de inclusão da comunidade surda na Universidade Federal de Uberlândia, gerenciado pela Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, a DIAP. Veja na reportagem de Maria Clara Barros, com imagens de Daniel Latorraca. Viniele está no 4º período do curso de teatro da UFO. Por conta da pandemia, as aulas continuam em formato online. Mas quando retornar à sala de aula, ela sabe que vai precisar contar com o apoio dos intérpretes, que a acompanham desde o início da graduação. Foi aumentando muito a quantidade de surdos aqui na universidade, então eles ficaram preocupados. Eu preciso de um intérprete para mim, eu sou dependente de um intérprete, então eu preciso de me ajudar. Eu não consigo sozinha, eu preciso de um intérprete, sou dependente do intérprete para conseguir aprender. Se tivesse um professor que soubesse Libras, tudo bem, dispensaria o intérprete, mas eu preciso do intérprete. Desde o ano de 2018, a Universidade Federal de Uberlândia incluiu no sistema de cotas uma parcela destinada ao público com necessidades especiais. Isso fez com que essas pessoas tivessem acesso à universidade, inclusive a comunidade surda. Hoje, são 20 alunos surdos matriculados na Universidade Federal de Uberlândia, além de 9 professores e um técnico. Para atrair ainda mais pessoas, em 2004 foi criada na Universidade Federal de Uberlândia a Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial, a DEPAI, que é responsável por fazer a mediação entre alunos, professores e técnicos surdos com a comunidade, principalmente por meio de intérpretes. Nosso trabalho é oferecer, então, para os alunos surdos, para os técnicos e os docentes, o trabalho de tradução e interpretação de Libras. Tem alguma demanda de atividade assíncrona também que a gente consegue atender. E aí também faz o atendimento das reuniões administrativas, bancas acadêmicas, bancas de concurso. Esse tem sido o nosso atendimento para os alunos e para os professores. Para a estudante Viniele, a situação dos surdos melhorou se compararmos com as décadas passadas. Mas ainda há muito que ser feito para que possamos vislumbrar um futuro melhor. Muito importante difundir a questão do surdo, da língua de sinais. No passado, as pessoas não conheciam e agora sabe que daqui para frente vai melhorar. Esta intérprete sente na pele as dificuldades da comunidade surda. Ela acredita que a acessibilidade deve estar não só no âmbito acadêmico, mas em todos os espaços. A questão da acessibilidade, principalmente para a comunidade surda, ela ainda está muito aquém do que realmente é necessário, porque são necessidades básicas. Você vai num hospital, o surdo chega no hospital, não tem um intérprete para atendê-lo, ele vai a uma instituição financeira, um banco, ele não tem um acesso à informação. Então, esse trabalho que acontece, por exemplo, aqui na TV Universitária, que tem um intérprete no jornal para transmitir a informação, é a única TV de Uberlândia que tem, não tem outro lugar aqui em Uberlândia. Então, o direito à informação também, ele falta, O surdo não tem essa acessibilidade, então falta muita acessibilidade, principalmente para a comunidade surda aqui em Uberlândia e no país como um todo. A gente está muito longe ainda de alcançar o ideal. De acordo com o IBGE, 5% da população brasileira é composta por pessoas surdas. São mais de 10 milhões de cidadãos. Já a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 900 milhões de pessoas no mundo possam desenvolver surdez até 2050. E olha, o atendimento nas 31 unidades de atendimento integrado de Minas, a UAI, do Estado, agora contam com profissionais capacitados em Libras, a língua brasileira de sinais. A medida atende a um acordo brasileiro com as Nações Unidas, no sentido de buscar a comunicação inclusiva nas repartições públicas. Veja na reportagem. A Cíntia recebe sempre com um bom dia quem entra no UAI da Praça 7, uma das unidades onde os cidadãos mineiros podem retirar documentos e serem atendidos por outros serviços públicos. Ela é uma das tradutoras de Libras treinadas pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão para atender a um público que é muitas vezes esquecido. O público que frequenta as unidades de atendimento integrado é bastante diverso e nós precisamos ampliar esse atendimento de forma inclusiva, tendo profissionais capacitados e habilitados para esse atendimento. A medida faz com que os serviços ofertados nas unidades, sem exceção, estejam disponíveis também em Libras. É uma obrigação do Estado e é uma satisfação para nós, da Secretaria de Planejamento de todo o Estado, promover essa inclusão
para a população mineira. Apesar da legislação brasileira ainda não ter uma definição explícita que garanta esse direito, o país já assinou uma Convenção das Nações Unidas que busca atender melhor a esta parcela da população. Quando fala de acessibilidade, né, a gente não está falando só de rampa, de elevador, como as pessoas costumam imaginar, né? É um conceito muito amplo de eliminação de barreiras para garantia da dignidade. E ali existem as barreiras de comunicação. A melhor forma de combater as barreiras de eliminação, sobretudo, né, para a comunidade surda, para as pessoas com deficiência auditiva e que falam na língua de sinais, que utilizam, né, a língua de sinais para se comunicar, é justamente com a garantia desses profissionais, sobretudo nos serviços públicos. Para o especialista, uma solução pode ser o ensino de Libras em todo o currículo escolar, fazendo com que o acolhimento às pessoas com deficiência possa estar presente não só no serviço público, mas em toda a sociedade. A plena redução aí, né, das desigualdades no âmbito de comunicação, ela passa necessariamente quando os ouvintes, aqueles que são pessoas sem deficiência auditiva, começam a lidar, a entender esse mundo da língua de sinais, né? É a melhor maneira de se promover essa dignidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Márcia Dias, que é professora da Faculdade de Educação, mas antes, vamos ver como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades aqui da nossa região. O final de semana em Uberlândia começa ensolarado, mínima de 22 e máxima de 36 graus. Em Ituiutaba, há predomínio de sol, mínima de 25 graus e máxima de 39. Sol com algumas nuvens para Monte Carmelo, temperaturas entre 20 e 35 graus. Patos de Minas terá o dia de sol com poucas nuvens, não chove. Mínima prevista de 19 graus e máxima de 37. A sexta-feira será de sol o dia todo em Frutal, mínima de 23 e máxima de 36 graus. Agora sim, aqui no estúdio, vamos conversar ao vivo com a professora Márcia Dias Lima, ela é da Faculdade de Educação da UFO. Márcia, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, estamos hoje também com a Pri, né, que você já conhece, para fazer a nossa comunicação como intérprete da minha entrevista com a Márcia. Então, a Pri também vai falar, vai ser a voz da Márcia nessa entrevista conosco nessa noite, viu? Bom, então, para começar, professora Márcia, sabemos que a visibilidade da comunidade surda já teve avanços de inclusão nas últimas décadas. Mas em quais aspectos ainda existe uma invisibilidade dessa comunidade? Bom, sobre a visibilidade, hoje, nesse ano, hoje está muito melhor se a gente comparar ao passado, mas o que falta é o reconhecimento. A lei fala que a Libras já é reconhecida como uma língua, mas, de fato, as pessoas acreditam que, na verdade, que o surdo é capaz. É diferente as pessoas reconhecerem a Libras e acreditar no potencial dos surdos. Existe uma diferença. Então, o que falta é acreditar que o surdo é capaz de verdade, que ele tem a sua língua própria, que tem a sua cultura e a sua própria identidade que precisa ser respeitado. Então, é o que falta. Bom, sabemos que a educação é a base, né, para tudo, em especial para dar oportunidade para as pessoas. Nesse sentido, como que você avalia a inclusão das pessoas surdas no ambiente escolar? Um pouco complexo, difícil, porque sabemos que a maioria das crianças surdas é de família ouvinte, são filhos de ouvintes, quase 95%. Então, significa o quê? A comunicação não é em Libras. Então, a criança chega na escola e não tem aquisição da língua ainda, não tem aquisição da Libras. Isso dificulta o processo da inclusão. E também o quê? Outra dificuldade da inclusão é o quê? A profissional.
falta um pouco de formação. O profissional que sabe Libras, mas precisa de um profissional que conhece o cunho pedagógico do ensino para os surdos. Quando falamos de ensino superior, na UFO nós temos o DIAP, que ajuda bastante nesse processo de inclusão da comunidade surda. Mas você acredita que em outros segmentos da sociedade nós estamos muito longe ainda de ter uma inclusão verdadeira? Bom, na educação superior, a inclusão mudou, melhorou muito, porque nós provamos isso com o número de alunos que entraram na educação superior, alunos surdos, mas eles não conseguem acompanhar, porque os profissionais é que faltam, está muito atrasado. Tem muitos surdos e poucos profissionais capacitados. Então, precisa o quê? De mais formação, mais profissionais que consigam interpretar para os surdos e consigam acompanhar os surdos. Então, o que falta no ensino superior é a acessibilidade para os surdos. As intérpretes, não adianta, só o intérprete não adianta. Precisa também o professor que saiba como receber o aluno surdo, como trabalhar o aprendizado na pessoa surda dentro do ensino superior. Principalmente o quê? Interagir com outros colegas. Também falta isso. O ensino superior, o surdo entra, aí eles trazem um intérprete, acho que é só isso, está pronto. Não, precisa de um projeto entre os alunos, professores e os colegas, em todos os lugares. Porque o aluno surdo, ele não pode ficar dependente, ele precisa ser independente, conseguir sozinho até a reitoria, sozinho conversar com o coordenador de curso, mas o surdo fica só esperando, porque o intérprete só está na sala de aula, só no horário de aula, mas e fora disso? Quando ele vai reunir com os colegas, quando ele vai fazer uma reunião para fazer um trabalho, reunião da coordenação, o surdo quer criar projetos, e onde tem? Não tem um intérprete para acompanhar ele. Então, o ensino superior oferece intérpretes profissionais, mas é bom o quê? Que cada setor tenha um profissional que saiba Libras para se comunicar. Na biblioteca, por exemplo, lugares que tem pessoas que consigam acessibilidade em Libras para oferecer para os surdos direitos igual aos outros alunos. Professora Márcia, e essa mesma dificuldade os surdos também enfrentam quando vão para o mercado de trabalho, quando conseguem concluir um curso de pós-graduação ou de graduação, ao inserir no mercado de trabalho, eles encontram essas mesmas barreiras na comunicação? Como eu falei, a maior dificuldade do surdo, a barreira que o surdo tem, na verdade, é muito simples, é a comunicação. É uma coisa simples, que as pessoas precisam pensar como é importante aprender a Libras. Porque, por exemplo, na escola tem uma disciplina de Libras, onde o aluno vai ter contato com a língua de sinais. Depois, em qualquer lugar que ele for, vai trabalhar e tiver um surdo, a pessoa consegue se comunicar com ele. Então, o que dificulta para o surdo entrar no mercado de trabalho não é porque ele é surdo, é porque não tem uma língua para se comunicar com as pessoas. Um cenário ideal, um cenário positivo, seria que a Libras fosse realmente incluída como dentro da base curricular de ensino em toda a educação pública brasileira, né? Pública e privada. Sim, porque é importante incluir a Libras na sociedade, nas escolas, porque os surdos moram no Brasil. Os ouvintes podem se comunicar com os surdos no Brasil. Se começar os ouvintes começarem a ter contato antes, começar cedo a ter contato com a Libras, aí a acessibilidade vai se abrir, não vai ter muita barreira. A dificuldade hoje que existe é a comunicação. Então, o surdo, parece que as pessoas acham que o surdo tem dificuldade porque é deficiente. Não, a única dificuldade é a língua, e é uma dificuldade simples, que a sociedade precisa ver a importância de ter o contato e aprender a língua de sinais, igual aprende outros idiomas, inglês, espanhol. Mas a diferença é que os surdos moram no Brasil, as outras línguas são de outros países. Então,
Então, o que falta é a conscientização, a importância de divulgar para os ouvintes ver que Libras é uma língua para se comunicar. É o básico, porque aí ele quebra as barreiras da comunicação. E aí a gente consegue se comunicar. Perfeito. Falando então em comunicação, professora Márcia, de que forma a tecnologia, os novos aplicativos têm contribuído para amenizar então esse problema da falha de comunicação entre as pessoas surdas e as pessoas não surdas? A tecnologia é o melhor amigo dos surdos, porque a tecnologia nos ajuda a diminuir as barreiras da comunicação. A gente consegue acessibilidade, a gente não precisa também ficar na dependência. Mas tem outro lado, negativo também, que não é a maioria dos surdos que sabe, que tem conhecimento para a leitura do português, porque não teve contato antes de aprender a Libras, quando estava aprendendo a Libras, pegar o surdo. Então, não é todo surdo que consegue ler o português. A tecnologia ajuda o grupo a ter a independência, mas ainda tem muitos surdos que precisam só da Libras. E a tecnologia não consegue se adaptar a isso, ainda precisa evoluir. Então, a tecnologia ajuda, mas o principal é as pessoas aprenderem a se comunicar em Libras. Excelente. O que nós podemos falar de políticas públicas que avançaram no nosso país nas últimas décadas com relação à língua dos sinais? Esse ano, nós tivemos um marco histórico na política pública. É o quê? Lá no Congresso Nacional, eles reconheceram a pessoa surda, que o surdo é protagonista da sua história, porque nós mostramos que teve a liberação da educação dos surdos, educação bilíngue dentro das diretrizes da LDB. Então, isso é um marco importante, mostrou o quê? Que a sociedade, a política reconheceu que o surdo tem a língua dele, o surdo tem a sua própria língua e a sua própria educação. Então, o surdo tem o direito à educação bilíngue. Então, esse ano foi muito recente, nós tivemos uma comissão, vários doutores surdos fizeram pesquisas e comprovaram que a educação bilíngue é o caminho certo para o surdo evoluir. Então, esse ano, no Setembro Azul, pode marcar a história. Dentro da LDB, agora tem a educação bilíngue específica para os surdos. Isso mostra o quê? Respeito, reconhecimento dos surdos e a identidade, a cultura e a língua dos surdos. Excelente. A pandemia, de que forma a pandemia trouxe ainda mais dificuldades para a comunidade surda? Na comunicação, barreira, principalmente por causa do uso das máscaras. Alguns surdos usam a leitura labial e aí com a máscara não conseguem. E principalmente as crianças surdas, agora no período da pandemia, não teve contato com intérprete, não teve contato com adultos que sinalizam. Lembra que eu falei que em casa as famílias não se comunicam em Libras. Então, o surdo tem a oportunidade de ir na escola para se comunicar com outras pessoas. Tem contato com um profissional intérprete de Libras, mas dentro de casa ele está isolado. E é importante ele ter um modelo. E aí, na tecnologia, também faltam alguns profissionais. Não só profissionais, mas tem algumas dificuldades, por exemplo, algumas barreiras na tecnologia. A internet cai muito, trava demais, porque a Libras é uma língua visual, tem expressão, tem sinais. Então, às vezes, a tecnologia, a internet cai muito e ainda a gente não consegue visualizar. Também tem poucos profissionais para acompanhar, para levar essa informação. Mas também teve um lado positivo da pandemia, porque isso trouxe visibilidade, acessibilidade. Começaram as lives, colocar intérprete nas lives, esse foi o lado bom. No Brasil inteiro, abriu as portas, abriu a mente e começaram a ter uma atenção para a língua de sinais. Excelente. Quero já agradecer muito a sua participação, professora Márcia, falando do Setembro Amarelo. E para a gente finalizar a nossa entrevista, que mensagem você gostaria de deixar para todas as pessoas que assistem o nosso jornal, que têm acesso à comunicação também por meio
da língua de sinais, né, todos os dias, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda falta muito que se conquistar e muitos avanços nessa área. Que esse mês, o setembro, que é o mês da visibilidade dos surdos, não seja só esse mês. A nossa sociedade precisa reconhecer o surdo só agora, não. Esse mês nós estamos começando a mostrar sobre a conscientização da importância, mas isso precisa durar o ano todo. As pessoas precisam aprender Libras, aprenda Libras, porque se você começar a aprender a Libras, a acessibilidade vai aumentar e vai diminuir as barreiras. Então, nós somos iguais. Surdos e ouvintes, nós precisamos juntos nos comunicar. Vale a pena você aprender Libras. Com certeza, precisamos todos aprender Libras, viu? Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda, professora Márcia. Muito obrigada a todos. Bom, ainda mais uma notícia antes da gente encerrar o nosso jornal. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Uberlândia, por intermédio da Divisão de Fomento à Cultura, publicou os editais para as vagas de bolsistas de extensão e bolsistas de cultura para o Programa Institucional de Apoio à Cultura da UFO, o PIAC Estudantil 2021, edição totalmente remota. Veja como participar. São 3 editais com 36 vagas para bolsistas de extensão para diferentes perfis e cursos, 15 vagas para bolsistas de cultura, PIAC, e uma bolsa de cultura para o Programa de Ocupação do Espaço de Memória da Cultura Negra Graça do Axé, edição remota 2021, que deverão atender aos projetos vinculados ao programa. Os selecionados vão atuar de forma remota no desenvolvimento de atividades culturais, atendendo às demandas de cada projeto. As atividades consistem na pré-produção, produção e pós-produção das ações, além de participarem da elaboração de materiais visuais, da gestão de mídias e suporte técnico, entre outras atividades de natureza artístico-cultural e técnica. Podem concorrer às vagas estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFO. É indispensável que os candidatos aprovados disponham de equipamentos e conexão com a internet compatíveis para o desenvolvimento das atividades. As bolsas de extensão têm o valor de R$ 400 e duração de 2 a 3 meses. Neste período, o bolsista compromete-se com as atribuições a que estiver vinculado. As bolsas de cultura variam entre R$ 200 e R$ 1.000, a depender do projeto. As inscrições, os processos seletivos e as atividades dos bolsistas selecionados acontecem de forma online. Os procedimentos serão realizados exclusivamente pelo e-mail difoc@proex.ufo.br. O prazo para as inscrições vai até o dia 22 de setembro. E o nosso JU chega ao fim mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela audiência. Parabéns pelo Dia do Surdo.